Gente, preciso dividir isso com vocês, porque ainda estou processando o que aconteceu na minha casa ontem. Meu sogro me olhou nos olhos e me chamou de aproveitadora na frente da família inteira. Disse que eu só estava com o Marcos pelo dinheiro da família. Se ele soubesse a verdade, se ele soubesse quem realmente estava pagando as contas dele há 5 anos, ele teria engolido cada palavra. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e se esta história o tocou, inscreva-se porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Era um domingo típico de outono em Denver. Eu estava na cozinha da nossa casa preparando o almoço para a família toda, como sempre faço nos fins de semana. O cheiro de rosbife assado enchia a casa e eu estava terminando de temperar as batatas quando ouvi o barulho familiar do carro do meu sogro estacionando na garagem. Robert Pederson sempre chegava pontualmente às 11h30, junto com minha sogra, Ellen. Eles moravam a apenas 10 minutos de distância, numa casa que eu secretamente ajudava a manter, mas isso eles não sabiam. Na verdade, havia muita coisa que eles não sabiam sobre mim. Marcos, meu marido, estava na sala assistindo ao jogo de futebol americano com o volume bem alto, típico dele nos domingos, relaxado, sem se preocupar com nada, porque sabia que eu cuidaria de tudo. E eu sempre cuidava, não apenas do almoço, mas de muito mais do que qualquer um imaginava. Sarah, querida! Ellen me cumprimentou quando entrou pela porta dos fundos, como sempre fazia. Ela carregava uma sobremesa comprada no supermercado, daquelas que custam $3, e que ela sempre trazia como se fosse uma grande contribuição. Espero que não se importe, trouxe um pudim. Sorri e agradeci como sempre fazia. Ellen era uma boa pessoa, mas completamente alheia à realidade financeira da família. Ela ainda achava que Robert era o provedor principal, que a aposentadoria dele como supervisor de construção era suficiente para manter o padrão de vida que eles levavam. Robert entrou logo atrás dela, cumprimentando Marcos com um tapinha nas costas. E aí, campeão, como vai o trabalho na oficina? Marcos trabalha numa oficina mecânica do centro da cidade. É um trabalho honesto, mas que paga apenas o suficiente para cobrir nossos gastos básicos. O que Robert não sabia era que a oficina estava passando por dificuldades financeiras há meses, e Marcos tinha tido salário reduzido. Na verdade, havia semanas em que ele nem recebia pagamento completo. Tudo correndo bem, pai, Marcos respondeu, e eu senti aquela pontada familiar no estômago. Mentiras pequenas que se acumulavam dia após dia. Não porque Marcos fosse desonesto, mas porque ele tinha vergonha de admitir para o pai que não estava conseguindo sustentar a família sozinho. Enquanto eles conversavam na sala, eu terminava de organizar a mesa da cozinha. Nossa casa é modesta, 3 quartos, 2 banheiros, nada extravagante, mas está sempre limpa, sempre organizada, sempre com comida boa na geladeira. Robert costumava elogiar Marcos por ter conseguido uma casa tão arrumada, como se Marcos fosse responsável por tudo isso. A ironia era que eu trabalhava remotamente como analista financeira para uma empresa de consultoria em Chicago. Meu salário era 3 vezes maior que o de Marcos, mas eu nunca corrigi a percepção equivocada da família. Deixei que pensassem que eu apenas ajudava com algumas coisas no computador enquanto cuidava da casa. Durante o almoço, a conversa fluiu normalmente. Robert contou sobre os problemas no jardim, Ellen reclamou dos vizinhos barulhentos, Marcos falou sobre um carro antigo que estava restaurando na oficina. Eu participava quando necessário, mas principalmente escutava e observava. Foi quando Ellen mencionou casualmente que estavam preocupados com as contas de energia que tinham chegado mais altas que o normal que eu percebi Robert me olhando de um jeito estranho. Sarah, disse ele, colocando o garfo na mesa com mais força que o necessário. Posso fazer uma pergunta? Senti algo mudar no ar. Marcos parou de mastigar e olhou para o pai com curiosidade. Ellen continuou comendo, aparentemente alheia à tensão que estava se formando. Claro, respondi, tentando manter a voz calma. E você tem alguma renda própria além dessa história de trabalho no computador? A pergunta me pegou de surpresa. Como assim? Robert se recostou na cadeira, me estudando com olhos estreitos. É que eu estava conversando com o Ted Morrison ontem no posto de gasolina. Você conhece o Ted? Ele trabalha no banco First National. Meu coração começou a acelerar.
Ted Morrison era gerente do banco onde eu tinha minha conta principal, a conta onde recebia meu salário mensal de $16.000. E o Ted mencionou que te viu lá várias vezes fazendo movimentações grandes, depósitos, transferências, coisas que não combinam com alguém que só faz trabalhinhos no computador. Marcos me olhou confuso. Pai, que história é essa? Robert continuou me encarando. É uma pergunta simples, Sarah. De onde vem seu dinheiro? Engoli seco. 5 anos de casamento. 5 anos mantendo a família toda financeiramente estável e agora estava sendo interrogada como se fosse uma criminosa. Eu trabalho como analista financeira, respondi honestamente. Trabalho remoto para uma empresa de consultoria em Chicago. Analista financeira, Robert repetiu como se as palavras tivessem um gosto ruim na boca. E quanto ganha uma analista financeira que trabalha de casa? Marcos estava claramente desconfortável. Pai, que perguntas são essas? Porque eu quero entender como a minha nora consegue pagar um carro novo, manter uma casa impecável e ainda por cima sempre tem dinheiro para pequenos empréstimos para a família. Minha respiração ficou mais rápida. Ele tinha anotado os empréstimos. Nos últimos 2 anos, sempre que Robert ou Ellen mencionavam dificuldades financeiras, conta de médico inesperado, conserto do carro, problema na casa, eu discretamente oferecia ajuda. Pequenos valores de $500, $1.000, que eu sempre dizia que eram sobras do meu trabalho. Esses não são empréstimos grandes, disse, tentando minimizar. Não são? Robert se inclinou para frente. Sarah, nos últimos 6 meses você emprestou $4.000 para nós. Isso sem contar as vezes que você insistiu em pagar o jantar quando saímos, ou quando você comprou aqueles remédios caros para minha mãe. Ellen finalmente levantou a cabeça, percebendo a tensão. Robert, o que está acontecendo? O que está acontecendo, ele disse, não tirando os olhos de mim, é que nossa nora está bancando a família inteira, e eu quero saber de onde vem esse dinheiro. Marcos tentou intervir. Pai, a Sarah trabalha duro. Trabalhando no computador de casa? Robert riu, mas não havia humor na risada. Marcos, você é muito ingênuo. Nenhuma mulher tem esse tipo de dinheiro trabalhando de casa, a menos que esteja envolvida em algo duvidoso. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Algo duvidoso? Eu conheço esse tipo, Robert continuou, sua voz ganhando um tom venenoso. Mulheres jovens que aparecem do nada com muito dinheiro, se aproximam de famílias trabalhadoras, fazem todo mundo depender delas. Vocês têm um nome para isso. Robert! Ellen exclamou, finalmente percebendo a gravidade da situação. Mas ele não parou. Aproveitadora. É isso que você é, Sarah. Uma aproveitadora que se infiltrou na minha família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcos estava de boca aberta, olhando entre mim e o pai. Ellen tinha a mão na boca, chocada. E eu estava ali, sentada na mesa da minha própria casa, sendo acusada de ser uma aproveitadora pelo homem cujas contas médicas eu pagava secretamente há 2 anos. Pai! Marcos finalmente explodiu. Como você pode dizer uma coisa dessas? Porque alguém precisa abrir seus olhos, filho. Robert respondeu, mas não tendo o olhar fixo em mim. Essa mulher apareceu na sua vida, vocês se casaram rapidinho demais e de repente ela tem dinheiro para tudo. Você não acha isso suspeito? Levantei da cadeira lentamente. Minhas mãos estavam tremendo, não de medo, mas de uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Marcos, eu disse, minha voz surpreendentemente calma, você pode vir comigo até o escritório? Tem uma coisa que eu preciso mostrar para sua família. Sarah, você não precisa provar nada, Marcos disse, levantando também. Ah, mas eu preciso, respondi, olhando diretamente para Robert. Aparentemente, 5 anos de casamento não foram suficientes para eu ganhar o respeito dessa família. Então talvez seja a hora de vocês descobrirem quem realmente está sustentando quem aqui. Robert cruzou os braços. Vai lá então, nos mostre essas provas do seu trabalho honesto. Caminhei em direção ao corredor que levava para o meu escritório, com Marcos me seguindo de perto. Podia ouvir Robert e Ellen sussurrando atrás de nós, mas não me importei. Minha mente estava correndo, processando 5 anos de mentiras silenciosas, 5 anos de humildade forçada, 5 anos permitindo que pensassem que eu era apenas a esposa dedicada que contribuía quando podia. Meu escritório era o meu santuário.
2 telas de computador, uma impressora profissional, pilhas de documentos organizados em pastas. Marcos raramente entrava ali, respeitando meu espaço de trabalho. Ele sabia que eu trabalhava, mas nunca teve curiosidade sobre os detalhes. Sara, ele disse suavemente, fechando a porta atrás de nós. Você não precisa se justificar para ele. Meu pai às vezes fala sem pensar. Olhei para o meu marido, esse homem gentil que eu amava, mas que por 5 anos permitiu que sua família me tratasse como uma peça decorativa em sua vida. Marcos, você sabe quanto eu ganho? Ele hesitou. Você nunca falou números específicos. Eu sempre achei que era suficiente para ajudar, mas... Mas você nunca perguntou, completei. Em 5 anos de casamento, você nunca teve curiosidade sobre quanto a sua esposa ganha. Ele parecia incomodado. Eu confio em você, sempre confiei. Liguei meu computador e abri meu banco online. A tela mostrou meu saldo atual. $143 mil na conta corrente, sem contar os investimentos. Marcos olhou para a tela e empalideceu. Sara, isso é muito dinheiro para alguém que apenas faz trabalhinhos no computador? Terminei a frase para ele. Abri outra aba e mostrei meu último olerite. Salário bruto mensal, $16.500. Salário líquido, $12.800. Sara, Marcos sussurrou, sentando-se na cadeira ao lado da mesa. Por que você nunca me contou? Porque você nunca perguntou, respondi, abrindo mais documentos. E porque toda vez que eu mencionava meu trabalho, sua família mudava de assunto ou fazia piadas sobre trabalho de computador. Mostrei a ele as transferências dos últimos 6 meses, não só os empréstimos que eu fazia para Robert e Ellen, mas também todas as outras despesas que eu cobria discretamente. O seguro de saúde da família inteira, as prestações do carro de Marcos, a reforma do banheiro da casa dos meus sogrãos, as aulas de piano da sobrinha de Marcos. Meu Deus, Marcos murmurou, passando as mãos pelo cabelo. Sara, você não sabia de nada disso. Claro que não sabia, porque vocês estavam todos muito confortáveis vivendo na fantasia de que o Marcos era o provedor e eu era apenas a esposa dedicada que ajudava nas bordas. Peguei uma pasta específica da geração. Quer ver mais? Quer ver as contas médicas do seu pai que eu pago há 2 anos? O tratamento de quimioterapia da sua avó que custou $28 mil? A entrada da casa que vocês acham que foi paga com a aposentadoria dele? Marcos estava olhando para mim como se me visse pela primeira vez. Por que você fez tudo isso em segredo? A pergunta me atingiu de uma forma que eu não esperava. Por que mesmo? Por que eu havia permitido que isso continuasse por tanto tempo? Porque eu queria que vocês me amassem por quem eu sou e não porque eu posso prover. Porque eu vi como famílias se destroem por causa de dinheiro e eu não queria que isso acontecesse conosco. Mas, Marcos disse lentamente, ao esconder isso, você permitiu que minha família te desrespeitasse. Permitiu que meu pai te chamasse de aproveitadora, quando você é exatamente o oposto. Essa era a verdade que doía mais que qualquer insulto. Eu tinha permitido. Por 5 anos, eu tinha permitido ser diminuída, menosprezada, tratada como se fosse uma intrusa na família, quando na realidade eu era a espinha dorsal financeira de todos eles. Sua família nunca me perguntou sobre meu trabalho de verdade, disse. Vocês assumiram que eu era dependente, que eu estava aqui apenas para ser cuidada pelo grande provedor Marcus Patterson. E eu deixei que pensassem isso porque achava que era mais fácil. Marcos ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo. Lá fora, podíamos ouvir Robert e Ellen conversando, provavelmente especulando sobre o que estávamos fazendo. O que acontece agora? Ele perguntou finalmente. Olhei para o meu marido e percebi que nossa conversa estava apenas começando. Havia muito mais que ele precisava saber, muito mais que sua família inteira precisava entender sobre quem realmente era a Sara Patterson. Agora, disse, salvando os documentos e me preparando para voltar à cozinha, sua família vai descobrir exatamente quem é a aproveitadora nesta história. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Quando voltamos para a cozinha, o clima estava pesado como uma tempestade prestes a estourar. Robert estava de pé, olhando pela janela com os braços cruzados, enquanto Ellen arrumava nervosamente os pratos que eu ainda nem tinha terminado de usar. A postura defensiva dele me irritou ainda mais.
como se ele fosse a vítima da situação. Então, Robert disse sem se virar, conseguiu inventar uma boa explicação? Marcos me olhou, claramente ainda processando tudo o que tinha visto no escritório. Eu podia ver o conflito nos olhos dele, parte surpresa, parte admiração, parte culpa por não ter sabido de nada. Na verdade, eu disse, colocando uma pasta de documentos sobre a mesa da cozinha, eu tenho algumas explicações sim, mas antes, Robert, eu tenho uma pergunta para você. Ele finalmente se virou, com aquela expressão presunçosa que eu tinha aprendido a odiar nos últimos 5 anos. Qual? Quanto você acha que custa o tratamento de quimioterapia da sua mãe? A pergunta o pegou desprevenido. Ele piscou algumas vezes antes de responder. Ou que isso tem a ver com qualquer coisa. Responde a pergunta. Quanto? O Medicare cobre a maior parte, regaguejou. E o resto, bem, a gente se vira. Abri a pasta e tirei uma pilha de recibos médicos. 28 mil dólares, disse, colocando os papéis na mesa. Isso só nos últimos 8 meses. O Medicare cobriu 12 mil. Sobrou 16 mil que alguém teve que pagar. Ellen se aproximou da mesa, olhando os documentos com confusão. Sarah, o que são esses papéis? São os recibos dos pagamentos que eu fiz para o Hospital St. Joseph. Cada conta médica da vovó Pedersen que vocês achavam que estava sendo resolvida pela família. Robert ficou pálido. Isso é impossível. Nós teríamos sabido se o quê? Cortei. Se eu não tivesse pedido para o hospital me mandar as contas diretamente? Se eu não tivesse feito os pagamentos discretamente para que vocês não se sentissem envergonhados? Marcos pegou um dos recibos e examinou. Sarah, esses valores são todos do seu cartão de crédito? Exato, confirmei. E isso é só o começo. Tirei mais documentos da pasta. Comprovantes de transferência bancária, extratos, recibos. 5 anos de evidências financeiras que eu havia guardado meticulosamente. Robert, você quer saber de onde vem meu dinheiro? Vou te mostrar exatamente para onde ele vai. Peguei o primeiro grupo de documentos. Seguro de saúde da família Pedersen. 2.400 dólares por mês. Pago por mim há 3 anos, desde que você saiu da empresa de construção e perdeu o plano corporativo. Robert tentou protestar. Nós nunca pedimos. Não, concordei. Vocês nunca pediram. Vocês apenas mencionaram casualmente durante um almoço de domingo que estavam preocupados com as contas médicas. E eu, como uma idiota, ofereci ajuda temporária. Peguei o segundo grupo. Prestações do carro do Marcos, 450 dólares por mês. Pago por mim há 2 anos, desde que a oficina reduziu o salário dele pela 3ª vez. Marcos me olhou chocado. Sarah, eu pensei que você só estava ajudando com algumas prestações. Algumas? Ri sem humor. Marcos, eu pago todas as prestações. Você nunca questionou porque sua conta bancária sempre tinha dinheiro suficiente no final do mês? Ellen estava com a mão na boca, finalmente entendendo a dimensão da situação. Querida, nós não sabíamos. Claro que não sabiam, porque vocês estavam todos muito ocupados assumindo que eu era uma aproveitadora para prestarem atenção no que realmente estava acontecendo. Mostrei os novos documentos. Reforma do banheiro da casa de vocês, Robert. 8 mil dólares. Lembram quando vocês disseram que iam ter que ficar com o chuveiro quebrado porque não tinham dinheiro para consertar? E aí, magicamente, apareceu um desconto especial com o contratante? Você pagou a reforma? Paguei. E a pintura externa da casa? E o conserto do telhado? E o ar-condicionado novo? Ah, e aquela promoção especial no supermercado onde vocês conseguiram 3 meses de compras pela metade do preço? Adivinha quem estava pagando a diferença? O silêncio na cozinha era ensurdecedor. Marcos estava olhando os documentos como se eles fossem escritos em língua estrangeira. Ellen estava com lágrimas nos olhos, e Robert estava começando a perceber a magnitude do que tinha feito. Quer mais? Perguntei, tirando outro conjunto de papéis. Aulas de piano da Jennifer, 100 dólares por semana. Material escolar do Tommy. Roupas de inverno para as crianças. Aquele bônus inesperado que o Marcos recebeu no Natal? Adivinha quem estava depositando dinheiro na conta dele? Marcos se sentou pesadamente numa cadeira. Sarah, por que você nunca me disse nada?
Porque toda vez que eu tentava conversar sobre finanças, você mudava de assunto, respondi, sentindo 5 anos de frustração derramando de uma vez. Toda vez que eu mencionava que podia contribuir mais para a família, você dizia que estava tudo sob controle. Mas eu achava que estava, ele protestou. Eu nunca soube que as coisas estavam tão apertadas. É claro que não sabia, disse, minha voz ficando mais alta, porque eu estava cobrindo todos os buracos financeiros antes que você sequer os percebesse. Robert finalmente encontrou a voz. Isso não faz sentido. De onde vem tanto dinheiro? Do meu trabalho, respondi secamente. Aquele trabalhinho no computador que vocês tanto gostam de ridicularizar. Eu sou analista financeira sênior da Mitchell & Associates, uma das maiores consultorias financeiras de Chicago. Meu salário anual é de $200.000. O número ficou pairando no ar como uma bomba que acabou de explodir. Ellen se sentou na cadeira mais próxima, claramente tonta. 200 mil? Marcos repetiu, como se não conseguisse processar o número. 200 mil, confirmei. Sem contar os bônus anuais, que geralmente ficam entre 30 e 50 mil, e sem contar meus investimentos pessoais, que rendem uma média de $60.000 por ano. Robert estava branco como papel. Isso é mais que todos os salários da família Peterson juntos nos últimos 3 anos? Completei. Sim, é. Peguei meu notebook e abri minha planilha financeira pessoal. Querem ver onde foi cada centavo nos últimos 5 anos? A planilha mostrava tudo. Cada transferência, cada pagamento, cada empréstimo que eu havia feito para a família. O total era impressionante. $193.000 em 5 anos. Meu Deus, Ellen sussurrou. Sarah, nós nunca pedimos para você... Não, concordei. Vocês nunca pediram diretamente. Vocês apenas criaram um ambiente onde eu me senti obrigada a ajudar, onde cada problema financeiro era mencionado casualmente durante o jantar, onde cada dificuldade era compartilhada, como se fosse apenas uma conversa familiar inocente. Olhei diretamente para o Robert. E você, Robert, criou um ambiente onde eu me sentia culpada por ter sucesso financeiro, onde cada vez que eu mencionava meu trabalho, você fazia piadinhas sobre trabalho de mulher ou computador não é trabalho de verdade. Robert tentou se defender. Eu nunca quis dizer o quê? O interrompi. Que meu trabalho não era válido? Que uma mulher não podia ser a principal provedora da família? Que eu devia ficar quietinha no meu canto enquanto vocês todos fingiam que o Marco estava sustentando todo mundo sozinho? Marcos estava com a cabeça entre as mãos. Sarah, eu sinto muito. Eu nunca percebi que eu estava sendo humilhada na minha própria família? Terminei para ele. Que eu estava sendo tratada como uma intrusada financeira quando, na realidade, eu era a única coisa impedindo que esta família inteira afundasse em dívidas? Mostrei mais documentos. Quer saber que mais eu pago, Robert? A mensalidade da faculdade comunitária da Lisa, o financiamento do carro da Ellen, as prestações da casa de vocês quando vocês atrasaram por 3 meses no ano passado, aquela herança inesperada que ajudou vocês a quitar o cartão de crédito, era eu. Ellen estava chorando agora. Sarah, querida, nós não sabíamos de nada disso. Não sabiam porque não queriam saber, respondi, fechando o notebook com força. Era mais confortável acreditar que eu era apenas a esposa decorativa do Marcos, que contribuía aqui e ali quando podia. Robert estava tentando recuperar alguma dignidade. Mesmo que tudo isso seja verdade, ele disse, por que você fez tudo em segredo? Por que não foi honesta desde o início? A pergunta me atingiu como um soco, porque ele estava certo. Eu havia escolhido manter tudo em segredo. Por quê? Respondi lentamente. Porque eu cresci numa família onde dinheiro destruiu tudo. Meus pais se divorciaram por causa de dinheiro. Meus irmãos pararam de se falar por causa de herança. Eu vi como o dinheiro pode transformar amor em ganância, família em inimigos. Olhei para o Marcos. Quando nos casamos, eu pensei que se mantivesse minha situação financeira discreta, nós poderíamos ter um casamento baseado em amor, não em dinheiro. Eu pensei que se vocês me amassem sem saber quanto eu ganhava, seria amor verdadeiro. Mas ao fazer isso, Marcos disse suavemente, você criou uma mentira que durou 5 anos. Não foi uma mentira, protestei. Eu nunca menti sobre nada. Vocês é que assumiram coisas e eu simplesmente não corrigi.
Isso é praticamente a mesma coisa, Robert disse, encontrando alguma confiança novamente. Você deixou que acreditássemos numa fantasia. Senti a raiva voltando. Eu deixei que vocês acreditassem numa fantasia? Ou vocês escolheram acreditar numa fantasia porque era mais confortável? Levantei e caminhei até a janela. Robert, quantas vezes nos últimos 5 anos você perguntou sobre meu trabalho? Quantas vezes você demonstrou interesse genuíno no que eu faço 8 horas por dia no meu escritório? Ele ficou em silêncio. E você, Marcos, quantas vezes você perguntou especificamente sobre meu salário, meus projetos, meus clientes? Quantas vezes você quis entender realmente o que eu faço 8 horas por dia no meu escritório? Marcos também ficou quieto. Vocês não perguntaram porque não queriam saber, concluí. Era mais fácil me colocar numa caixinha, a esposa que trabalha em casa e ajuda quando pode. Era mais fácil que enfrentar a possibilidade de que eu pudesse ser financeiramente independente. Ellen tentou uma última vez. Sarah, querida, Vocês apenas o quê? Me trataram como uma intrusada por 5 anos? Me fizeram sentir que eu tinha que provar meu valor para esta família constantemente? Me chamaram de aproveitadora quando eu estava literalmente sustentando vocês? Olhei diretamente para o Robert. Você quer saber quem é a aproveitadora nessa história, Robert? Olhe no espelho. O insulto atingiu o alvo. Robert ficou vermelho de raiva. Como você ousa? Como eu ouso o quê? O desafiei. Dizer a verdade? Você quer que eu seja respeitosa com alguém que acabou de me insultar na minha própria casa, depois de 5 anos aceitando minha ajuda financeira sem questionar? Marcos se levantou, tentando acalmar a situação. Pessoal, vamos todos respirar fundo e... Não, eu disse firmemente. Não vamos respirar fundo. Não vamos fingir que isso é apenas um mal-entendido. Seu pai me acusou de ser uma aproveitadora, Marcos, depois de 5 anos me tratando como cidadã de 2ª classe nesta família. Peguei todos os documentos e os coloquei de volta na pasta. Vocês querem saber o que vai acontecer agora? Vou contar para vocês. Olhei para cada um deles. A partir de hoje não haverá mais empréstimos misteriosos. Não haverá mais contas pagas discretamente. Não haverá mais Sarah fazendo mágica financeira nos bastidores. O Robert tentou protestar. Agora você está sendo dramática. Dramática? Ri. Robert, você acabou de descobrir que sua nora estava pagando suas contas há 5 anos e me chama de dramática? Você acha que é dramático eu querer um pedido de desculpas depois de ser chamada de aproveitadora? O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era o silêncio do choque ou da confusão. Era o silêncio da vergonha, finalmente chegando. Ellen foi a primeira a falar. Sarah, eu sinto muito. Eu sinto muito por não ter percebido, por não ter perguntado, por ter deixado que você se sentisse assim. Olhei para ela e vi arrependimento genuíno nos olhos dela. Obrigada, Ellen. Isso significa muito para mim. Mas Robert ainda estava resistindo. Mesmo que eu tenha me expressado mal, ele disse teimosamente, ainda acho que vocês deviam ter sido honestos desde o início. Honestos? Repeti. Como você foi honesto quando aceitou que eu pagasse as contas médicas da sua mãe sem questionar? Como você foi honesto quando deixou que eu financiasse a reforma da sua casa, enquanto reclamava que eu era suspeita por ter dinheiro? Marcos finalmente encontrou a coragem de falar. Pai, ele disse, olhando diretamente para o Robert, você precisa pedir desculpas para Sarah. Agora. Robert olhou para o filho com surpresa. Marcos? Não, Marcos disse com mais firmeza do que eu já tinha visto dele demonstrar com o pai. Pai, você está errado. Completamente errado. Sarah não é uma aproveitadora. Nós é que somos. As palavras de Marcos ecoaram pela cozinha como um veredito final. E eu percebi que, talvez, pela primeira vez em 5 anos, meu marido estava realmente me defendendo. As palavras de Marcos ainda ecoavam pela cozinha quando Robert pareceu entender a gravidade da situação. Mas em vez de humildade, vi algo diferente passando pelos olhos dele. Uma mistura de orgulho ferido e teimosia que eu conhecia bem. Marcos, Robert disse lentamente, você não entende. Não é sobre o dinheiro. Então é sobre o quê, pai?
Marcos o interrompeu e pela primeira vez em 5 anos eu vi meu marido confrontar o pai diretamente. Porque até agora tudo que você disse foi sobre dinheiro. O Robert se levantou da cadeira, claramente desconfortável com a posição em que se encontrava. É sobre transparência, é sobre honestidade numa família. Senti uma risada amarga escapar dos meus lábios. Transparência? Honestidade? Robert, você quer falar sobre essas coisas? Caminhei até a gaveta onde guardava documentos importantes e tirei uma pasta azul que eu esperava nunca ter que usar. Já que estamos falando de transparência... Sara, Marcos disse, percebendo a mudança no meu tom. O que é isso? É a pasta que eu comecei a montar há 2 anos, quando comecei a perceber que algumas coisas não fechavam nas histórias financeiras da família Patterson. Robert ficou visivelmente nervoso. Do que você está falando? Abri a pasta e tirei uma série de extratos bancários impressos. Lembram quando vocês me contaram que estavam com dificuldades financeiras, que a aposentadoria do Robert não estava cobrindo todas as despesas? Ellen acendiu. Sim, foi por isso que você começou a nos ajudar. Exato, confirmei. Só que eu sou analista financeira, lembram? Eu trabalho com números todos os dias, e alguns números não estavam batendo. Mostrei o primeiro extrato. Robert, sua aposentadoria da Patterson Construction é de $4.200 por mês. O seguro social da Ellen adiciona mais 1.300. Total, $5.500 mensais. Robert estava ficando pálido novamente. E daí? E daí que eu fiz uma análise das suas despesas básicas. Continuei, mostrando uma planilha detalhada. Hipoteca da casa, 1.800. Utilities, 300. Supermercado, 400. Gasolina, 200. Seguro do carro, 150. Total das despesas essenciais, 2.850. Marcos estava acompanhando os números. Isso deixa uma sobra de mais de 2.500. Exatamente, confirmei. Então por que vocês estavam sempre com problemas financeiros? Por que sempre precisavam de ajuda para contas médicas, reformas, emergências? O silêncio na cozinha era pesado. Ellen estava olhando para o Robert com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, suspeita. Robert, onde está indo o nosso dinheiro? Então eu tirei o segundo conjunto de documentos da pasta. Ellen, você sabia que Robert tem uma conta corrente separada no First Denver Bank? Ellen virou para o marido tão rápido que quase derrubou a cadeira. O quê? Sara, o Robert disse, sua voz agora carregada de advertência. Você não tem direito de investigar nossas finanças pessoais. Você está certo, eu concordei. Eu não tenho esse direito. Mas quando eu comecei a pagar suas contas médicas, o hospital precisava de um fiador. Lembra que você assinou aqueles papéis? Aquilo me deu acesso legal às informações financeiras necessárias para o tratamento da sua mãe. Mostrei os documentos para Ellen. Sua conta conjunta, aquela que você conhece, recebe os depósitos da aposentadoria e paga as contas básicas. Mas existe outra conta, só no nome do Robert, que recebe transferências mensais regulares. Helen estava lendo os papéis com os olhos arregalados. $2.000 por mês? Robert, de onde vem esse dinheiro? Robert estava encurralado e eu podia ver o pânico crescendo nos olhos dele. Isso não é da sua conta, Sara. Você está certo, concordei novamente. Não seria da minha conta se você não tivesse passado os últimos 5 anos me fazendo se sentir culpada por ter sucesso financeiro enquanto você mesmo tinha uma fonte de renda secreta. Marcos estava processando a informação. Pai, você tem dinheiro extra e mesmo assim deixou que a Sara pagasse as contas da família? Não é tão simples assim, Robert protestou, mas sua voz havia perdido toda a autoridade. Então me explica, Helen disse. E pela primeira vez eu ouvi real raiva na voz da minha sogra. Me explica como você pode ter $2.000 extras por mês e eu não saber de nada. Foi quando eu mostrei o último documento da pasta azul. O dinheiro vem da Peterson & Sons Construction. Robert fechou os olhos como se tivesse recebido um soco. A empresa onde você se aposentou há 5 anos, continuei. Exceto que você não se aposentou realmente, não é? Você ainda trabalha como consultor para eles. 20 horas por semana, $2.000 por mês, em dinheiro.
Marcos estava boquiaberto. Pai, isso é verdade? Robert finalmente explodiu. Tá bom, sim, é verdade. Eu trabalho algumas horas por semana para Peterson. E daí? E daí? Helen gritou, levantando da cadeira. Que você me deixou acreditar que estávamos quebrados. Você me deixou aceitar a ajuda da Sarah enquanto escondia $2.000 por mês. Não é tão simples assim, Helen. Robert tentou se defender. Não é simples? Ela repetiu, incrédula. O que não é simples em mentir para sua própria esposa sobre o dinheiro? Eu estava observando a dinâmica familiar se desmoronando diante dos meus olhos. 5 anos de tensões ocultas finalmente vindo à tona. Tem mais, eu disse suavemente, tirando outro documento da pasta. Mais? Marcos perguntou, parecendo exausto. O dinheiro que o Robert ganha como consultor, ele não está sendo usado para despesas familiares, está sendo depositado numa conta poupança. Mostrei o extrato da conta poupança. $57.000. 5 anos de trabalho secreto, 5 anos de poupança escondida, enquanto sua família aceitava a minha ajuda financeira. Helen estava tremendo de raiva. 57 mil? Robert, nós temos $57.000 e você deixou que nossa nora pagasse as contas da sua mãe? Eu estava guardando para emergências. Estava guardando para quando realmente precisássemos. Emergências? Eu repeti. Como o tratamento de câncer da sua mãe? Como a reforma do seu banheiro que estava caindo aos pedaços? Como as contas médicas que já passaram de $30.000? Robert estava suando agora. Você não entende. Esse dinheiro é para a segurança da família, para garantir que não vamos ficar desamparados na velhice. À custa de quem? Marcos perguntou, sua voz carregada de decepção. À custa da Sarah pagando tudo enquanto você guardava dinheiro secreto? Foi então que Helen fez algo que me surpreendeu completamente. Ela caminhou até onde Robert estava e deu um tapa na cara dele. O som ecoou na cozinha como um trovão. 30 anos de casamento, ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. 30 anos acreditando que éramos parceiros, que compartilhávamos tudo, e você estava escondendo dinheiro de mim. Robert estava segurando o rosto mais chocado que machucado. Helen, eu posso explicar. Explicar? Ela gritou. Você pode explicar como deixou que nossa nora não sustentasse enquanto você brincava de tio Patinhas com $57.000? Marcos se posicionou entre os pais. Pai, isso é imperdoável. Marcos, você não entende. Robert tentou mais uma vez. Eu estava tentando proteger a família. Proteger de quem? De mim? Da mulher que estava literalmente mantendo vocês financeiramente estáveis? Peguei todos os documentos e os organizei numa pilha ordenada. Robert, você quer saber por que eu comecei a investigar suas finanças? Não foi curiosidade, foi autopreservação. Olhei diretamente para ele. Há 2 anos, você fez um comentário durante um jantar, disse que mulheres com muito dinheiro sempre têm segundas intenções. Disse que eu era generosa demais para ser natural. Marcos lembrou. Eu me lembro desse jantar. Eu disse para você parar com essas insinuações. Sim, confirmei. Mas o comentário me fez pensar, me fez questionar por que um homem que supostamente estava com dificuldades financeiras estava tão suspeito de alguém que só queria ajudar. Então comecei a prestar atenção e descobri que o homem que me acusava de ter segundas intenções era exatamente a pessoa que tinha segundas intenções. Robert tentou uma última defesa. Eu nunca pedi seu dinheiro. Não, concordei. Você nunca pediu diretamente. Você simplesmente criou situações onde eu me sentia moralmente obrigada a oferecer. Você mencionava casualmente as dificuldades, suspirava sobre as contas, fazia comentários sobre como era difícil cuidar de uma mãe doente com recursos limitados. Virei para enfrentá-lo. Robert, você me manipulou. Você manipulou minha compaixão, minha vontade de ajudar a família, meu amor pelo Marcos. E tudo isso enquanto guardava dinheiro secreto. Helen estava chorando silenciosamente agora. Sarah, querida, eu não sabia de nada disso, juro que não sabia. Eu sei, disse suavemente. Helen, você é vítima aqui tanto quanto eu, talvez mais. Marcos estava olhando para o pai como se o visse pela primeira vez. Pai, como você pode ter feito isso? Com a Helen, com a Sarah, com toda a família? Robert finalmente pareceu que havia perdido completamente o controle da situação. Eu não queria que fosse assim.
Mas foi assim, eu disse diretamente. E agora você tem uma escolha. Peguei meu telefone e mostrei para ele. Posso ligar para minha advogada agora mesmo e processar você por fraude financeira. Manipulação emocional para obter benefícios monetários é crime. Os olhos de Robert se arregalaram. Você não faria isso? Não, perguntei. Depois de 5 anos sendo tratada como uma intrusa, depois de ser chamada de aproveitadora pelo homem que estava literalmente me aproveitando, tenta me testar. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Era o silêncio de uma família percebendo que nada mais seria como antes. Ou, continuei, guardando o telefone, você pode fazer a coisa certa. O que você quer? Robert perguntou, sua voz reduzida a um sussurro. Primeiro, disse, contando nos dedos, você vai devolver cada centavo que eu gastei com esta família nos últimos 5 anos. Cada conta médica, cada reforma, cada empréstimo. Total, $193 mil. Robert engoliu em seco. Sarah, eu não tenho tudo isso. Você tem 57 mil na poupança secreta, o interrompi. E pode conseguir o resto vendendo a casa, pegando empréstimo ou arranjando trabalho extra. Não me importa como. Segundo, continuei, você vai se desculpar. Com a Ellen, por mentir, comigo, por me manipular, com o Marcos, por enganar a família toda. E terceiro, concluí, minha voz ficando fria, você nunca mais vai questionar minha integridade, meu trabalho ou minha presença nesta família, porque a partir de hoje, todo mundo sabe quem realmente é a aproveitadora nessa história. Robert estava derrotado, completamente e totalmente derrotado. E pela primeira vez em 5 anos, eu me senti verdadeiramente respeitada pela família Patterson. Os próximos minutos passaram como um filme em câmera lenta. Robert estava sentado na cadeira, segurando a cabeça entre as mãos, enquanto Ellen continuava chorando silenciosamente. Marcos estava de pé ao lado da mesa, olhando para os documentos como se fossem evidências de um crime, o que, tecnicamente, eram. Pai, Marcos disse finalmente, quebrando o silêncio, você tem ideia do que fez? Você tem noção do estrago que causou? Robert levantou a cabeça e pela primeira vez em 5 anos eu vi algo que nunca tinha visto nos olhos dele. Vergonha genuína. Marcos, Não, Marcos o interrompeu, sua voz ganhando uma força que eu raramente ouvia. Não tenta se justificar agora. Você mentiu, para todos nós, por anos. Ellen secou os olhos e olhou para o marido. Robert Patterson, em 30 anos de casamento, você já fez muitas coisas que me irritaram. Já tomou decisões sem me consultar, já foi teimoso e orgulhoso, mas isso é traição. A palavra ficou pairando no ar como uma sentença. Traição. Era exatamente isso. Ellen, Robert tentou, estendendo a mão para ela, mas ela se afastou. Não me toque, ela disse com uma frieza que nunca tinha ouvido na voz dela. Você deixou que eu vivesse como uma mentirosa involuntária. Deixou que eu aceitasse a ajuda da Sarah sabendo que tínhamos dinheiro guardado. Ela se virou para mim. Sarah, querida, quantas vezes você deve ter pensado que nós éramos incompetentes financeiramente? Quantas vezes você deve ter se questionado sobre nossas prioridades? Muitas, admiti honestamente. Mas eu sempre atribuí a problemas de educação financeira, não a desonestidade deliberada. Marcos estava andando pela cozinha agora, processando tudo. Sarah, você disse que pode processar o pai por fraude. Isso é real? Respirei fundo. Era o momento de mostrar que eu não estava blefando. Marcos, manipulação emocional para obter benefícios financeiros é considerada fraude, especialmente quando há ocultação deliberada de recursos. Qualquer advogado decente conseguiria provar o caso. Peguei meu telefone novamente. Vocês querem ver como é real? Vou ligar para minha advogada agora. Não! Robert gritou, se levantando tão rápido que quase derrubou a cadeira. Sarah, por favor, eu vou fazer o que você pediu.
Vai fazer o que exatamente? Perguntei, mantendo o telefone na mão. Robert engoliu em seco. Vou devolver o dinheiro. E vou me desculpar. Seja mais específico, exigi. Quero ouvir você dizer exatamente o que vai fazer. O orgulho de Robert estava sendo despedaçado peça por peça, mas ele não tinha escolha. Vou devolver os $193 mil que você gastou com a família nos últimos 5 anos. Insisti, e vou me desculpar com você, com a Ellen e com o Marcos por ter mentido e manipulado a situação. Continuei implacável. Robert fechou os olhos. E vou reconhecer que você não é uma aproveitadora, que eu estava errado sobre tudo. Ellen estava observando o marido se humilhar e eu podia ver que ela estava dividida entre satisfação e tristeza. 30 anos de casamento não se desfazem facilmente, mesmo diante de traição. Tem mais uma coisa, disse, guardando o telefone. Você vai explicar para toda a família estendida o que aconteceu aqui hoje. Não uma versão editada, não uma meia-verdade. A verdade completa. Sara, Marcos disse suavemente, você tem certeza que quer expor tudo isso para toda a família? Olhei para o meu marido e vi preocupação genuína nos olhos dele. Marcos, por 5 anos eu fui tratada como uma intrusa nesta família. Quantos comentários sussurrados você acha que houve sobre mim em reuniões familiares? Quantas especulações sobre de onde vem meu dinheiro? Marcos baixou a cabeça porque sabia que eu estava certa. Toda vez que a Lisa, o Tommy e a tia Margaret comentavam sobre como eu era sortuda por ter dinheiro para viajar, era porque elas pensavam que eu estava roubando deles. Soe anos que eu sinto isso. Toda vez que alguém perguntava se eu era insensível porque eu continuava trabalhando, era para escapar de horas com ele. Eu adorei meu trabalho, mas aqui acontecia é que eu usava como desculpa para evitar ficar em casa com o julgamento de vocês. Soe anos que eu fiz de tudo para agradar vocês no recanto e provar que eu não era uma substituída de René. Soe anos, eu procurei um presente para a amargurada porque eu estava tentando comprar a paz porque eu nunca recebi boas-vindas da família após chegar e iniciar com o Marcos. Todos os sussurros e as especulações sobre mim sempre me incomodaram, porque eu sempre fui tratada como uma convidada incômoda. Então, sim, eu quero que toda a família saiba o que aconteceu aqui hoje. Eu quero que saibam que a mulher que eles tratavam com condescendência estava literalmente sustentando o patriarca da família. Ellen se levantou e caminhou até onde eu estava. Sara, o que você quer que eu faça? Como posso consertar isso? A pergunta me pegou de surpresa. Eu estava preparada para a hostilidade, para a defensividade, mas não para a responsabilidade genuína. Ellen, disse suavemente, você não fez nada de errado. Você foi enganada tanto quanto eu. Mas eu deveria ter percebido, ela insistiu. Deveria ter questionado mais, deveria ter prestado mais atenção nas finanças da casa. Marcos interveio. Mãe, você confiou no seu marido. Isso não é um erro. Não é? Ellen perguntou amargamente. Depois de 30 anos, eu deveria conhecer esse homem melhor. Robert finalmente encontrou a voz. Ellen, eu sei que você está com raiva e tem todo o direito de estar, mas eu fiz isso pensando em proteger nossa segurança financeira. A resposta de Ellen foi como um raio. Nossa, segurança? Nossa! Robert, você escondeu $57 mil de mim? Como isso é nossa segurança? E mais importante, acrescentei, você comprometeu a segurança emocional e financeira da Sara. Você usou a generosidade dela para construir a sua reserva secreta. Robert estava ficando desesperado. Eu posso consertar isso, posso devolver tudo, posso... Pode, concordei. Mas isso não desfaz 5 anos de manipulação. Não desfaz os danos emocionais. Não desfaz o fato de que você destruiu a confiança da sua própria família. Marcos estava observando tudo em silêncio,
E eu podia ver que ele estava processando não apenas as revelações de hoje, mas reexaminando anos de interações familiares. Sarah, ele disse finalmente, eu tenho uma pergunta e preciso que você seja honesta comigo. Sempre sou. Por que você ficou? Por que você aguentou 5 anos de desrespeito sutil? Por que você não enfrentou isso antes? A pergunta me atingiu no coração, porque eu tinha me perguntado isso muitas vezes. Porque eu amo você, Marcos, e porque eu acreditava que o amor era mais forte que o dinheiro. Mas não era apenas sobre amor, era? Havia algo mais. Suspirei e me sentei na cadeira. Era hora de ser completamente honesta. Porque eu já tinha perdido uma família por causa de dinheiro antes. O silêncio na cozinha ficou ainda mais profundo. Antes de me mudar para Denver, eu estava noivada com um homem em Chicago, David. Nós estávamos juntos há 3 anos, planejando casamento, casa, filhos, o futuro todo. Marcos se sentou ao meu lado. Você nunca me contou sobre ele? Porque é uma história dolorosa, admiti. David descobriu meu salário por acaso, quando uma carta do banco chegou na casa dele com detalhes de um bônus que eu tinha recebido, $50.000. Ellen estava ouvindo atentamente agora. Da noite para o dia, David mudou completamente, continuei. De repente ele tinha grandes planos para o nosso futuro, queria uma casa maior, um carro melhor, férias mais caras, queria que eu investisse na empresa de consultoria que ele queria abrir. E você fez? Fiz. Investi $70.000 na empresa dele. E sabe o que aconteceu? Ele usou o dinheiro para pagar as dívidas pessoais dele e depois terminou o noivado dizendo que eu era controladora demais com dinheiro. Robert estava ouvindo cada palavra, vivamente entendendo de onde vinha minha necessidade de manter as finanças discretas. Quando te conheci, Marcos, eu prometi para mim mesma que não deixaria que o dinheiro destruísse outro relacionamento. Então, escondi a minha situação financeira, esperando que vocês me amassem por quem eu sou, não pelo que eu posso prover. Mas ao fazer isso, você criou exatamente a situação que estava tentando evitar. Como assim? Você se tornou a provedora financeira mesmo mantendo isso em segredo. A única diferença é que nós não sabíamos que estávamos sendo sustentados. A resposta de Marcos foi como um raio. Eu estava certa. Eu repeti exatamente o mesmo padrão, só que de forma oculta. E pior, ele continuou, ao manter segredo, você permitiu que meu pai desenvolvesse suspeitas e ressentimentos que culminaram no que aconteceu hoje. Ellen estava balançando a cabeça. Sarah, querida, se nós soubéssemos da sua história com esse David, se entendêssemos por que você era reservada sobre dinheiro, vocês teriam agido diferente? Ou teriam se tornado como David, vendo em mim uma fonte de recursos? A pergunta ficou sem resposta porque ninguém podia garantir o que teria acontecido. Robert finalmente falou. Sarah, eu preciso te contar uma coisa. Todos se viraram para ele. Quando você e Marcos começaram a namorar, eu pesquisei sobre você. Contratei um investigador particular. Pai! Exclamei Marcos, chocado. Eu descobri sobre sua empresa, sobre seu salário, sobre seus investimentos. Eu sabia desde o início que você tinha dinheiro. A revelação me deixou sem ar. Você sabia? Sabia. E foi por isso que eu comecei a suspeitar de você. Pensei, por que uma mulher rica se interessaria pelo meu filho que trabalha numa oficina? Marcos estava olhando para o pai com horror. Você investigou minha namorada? Você violou a privacidade dela? Eu estava protegendo você, ele se defendeu. Eu achei que ela tinha segundas intenções. Então, disse lentamente, todos esses anos, você sabia que eu tinha condições de ajudar financeiramente, você sabia que eu não era uma aproveitadora, e mesmo assim, você aceitou minha ajuda enquanto me tratava com suspeita e desrespeito? Robert percebeu que havia se incriminado ainda mais. Eu achei que se você realmente amasse o Marcos, você continuaria ajudando, mesmo sendo tratada mal, que era um teste. O silêncio que se seguiu foi mortal. Ellen estava olhando para o marido como se fosse um estranho. Marcos estava com a cabeça entre as mãos.
E eu estava percebendo que eu tinha sido testada e manipulada de forma muito mais calculada do que eu imaginava. Um teste, repeti. 5 anos da minha vida foram um teste. Robert não conseguiu responder. Então, bem, é hora de vocês descobrirem como é a vida sem eu passando no teste de vocês. Minhas palavras ficaram ecoando pela cozinha como uma declaração final. Marcos me olhou com pânico nos olhos, finalmente entendendo que eu não estava apenas ameaçando. Eu estava realmente considerando sair da vida da família Patterson. Sarah, ele disse, levantando rapidamente. O que você quer dizer com isso? Respirei fundo e olhei ao redor da cozinha. Nossa cozinha, que eu havia decorado, onde havia preparado centenas de refeições familiares, onde havia tentado construir um lar. De repente, tudo parecia diferente. Tudo parecia contaminado pelas revelações dos últimos dias. Quer dizer que eu preciso de tempo para pensar sobre tudo isso. Respondi honestamente. 5 anos, Marcos. 5 anos da minha vida foram baseados numa mentira. Não foi uma mentira, Marcos protestou. O que temos juntos é real. É? Perguntei, me virando para enfrentá-lo. Como eu posso saber o que é real quando descobri que sua família me investigou secretamente, me testou constantemente e me manipulou para conseguir dinheiro? Ellen tentou intervir. Sarah, querida, o que o Robert fez não representa todos nós. Não representa? A interrompi. Ellen, você nunca questionou de onde vinham os empréstimos que eu oferecia? Nunca perguntou por que eu sempre tinha dinheiro disponível para emergências familiares. Você simplesmente aceitou. Ellen ficou em silêncio, porque sabia que eu estava certa. E você, Marcos? Continuei olhando para o meu marido. Em 5 anos de casamento, você nunca teve curiosidade sobre meu trabalho real. Nunca perguntou sobre meus projetos, meus clientes, meu salário específico. Você estava confortável vivendo numa fantasia, onde eu era apenas a esposa que ajudava quando podia. Marcos baixou a cabeça. Eu confiei em você. Achei que se fosse importante, você me contaria. Mas eu contei. Eu disse que trabalhava como analista financeiro. Eu mencionava reuniões com clientes, relatórios complexos, deadlines importantes. Vocês é que escolheram não levar a sério. Robert estava observando tudo em silêncio, finalmente entendendo a dimensão do estrago que havia causado. Sarah, ele disse com voz rouca, se eu disser que sinto muito, se eu fizer tudo o que você pediu, você pode considerar perdoar isso? Olhei para o meu sogro, esse homem que havia passado 5 anos me tratando como uma intrusa, me testando, me manipulando. Robert, você pode devolver meu dinheiro. Pode pedir desculpas, pode até contar a verdade para toda a família. Mas você não pode devolver 5 anos da minha vida. Mas você pode devolver 5 anos da minha vida? Mas pessoas cometem erros, famílias superam problemas. Erros? Repeti. Robert, você contratou um investigador privado para espionar sua nora. Você escondeu o dinheiro da sua própria esposa. Você manipulou emocionalmente uma mulher que só queria ajudar a sua família. Isso não são erros, isso são escolhas deliberadas. Marcos estava ficando desesperado. Sarah, o que você quer que eu faça? Eu não sabia de nada disso. Como eu posso consertar algo que não sabia que estava quebrado? A pergunta dele me forçou a parar e pensar. Era verdade que Marcos não sabia dos esquemas do pai. Mas havia outras coisas que ele poderia ter percebido. Marcos, disse, sentando ao lado dele, você pode não ter sabido sobre a investigação ou o dinheiro escondido, mas você sabia que o seu pai me tratava com desrespeito. Você sabia que ele fazia comentários depreciativos sobre meu trabalho. Marcos assentiu relutantemente. E o que você fez sobre isso? Quantas vezes você realmente me defendeu? Quantas vezes você parou seu pai quando ele insinuava que eu era suspeita? Eu achei que era apenas a personalidade dele. Ele sempre foi desconfiado com pessoas novas. 5 anos, Marcos. 5 anos da minha vida foram baseados numa mentira. Não foi uma mentira, Marcos protestou. Eis, eu estou considerando sair da vida da família Patterson. Sarah, ele só não estava confortável para me contar isso. Robert ouviu e continuou. Ellen, você não precisa fazer nada se não quiser. Eu sempre te respeitei. E você sabe disso. Marcos assentiu relutantemente.
mas não era suficiente para eu sentir que eu estava num ambiente seguro de novo. Ellen estava observando nossa conversa com lágrimas nos olhos. Sarah, o que acontece com a família agora? O que acontece conosco? Era uma pergunta justa. Apesar de tudo, eu havia desenvolvido um carinho genuíno por Ellen. Ela havia sido enganada tanto quanto eu. Ellen, você precisa decidir o que quer fazer sobre seu casamento. 30 anos é muito tempo, mas traição financeira é séria. Eu sei, ela respondeu. Eu só não imaginava que chegaria a esse ponto. E quanto a você e Marcos? Robert perguntou, claramente preocupado com as implicações para o seu filho. Olhei para Marcos, esse homem que eu amava por 5 anos, que havia sido meu parceiro, meu melhor amigo, meu confidente, mas também o homem que havia permitido que sua família me diminuísse constantemente. Marcos, eu preciso saber uma coisa. Se nós conseguirmos superar isso, se conseguirmos reconstruir a nossa confiança, você vai me defender? Você vai ser meu parceiro de verdade? Claro, ele respondeu imediatamente. Sarah, eu te amo, eu vou fazer qualquer coisa para consertar isso. Qualquer coisa? Perguntei. Mesmo que isso signifique confrontar sua família quando necessário? Mesmo que isso signifique estabelecer limites com seu pai? Marcos hesitou, e essa hesitação me disse tudo o que eu precisava saber. Marcos, disse com tristeza, você ainda está hesitando. Depois de tudo que descobrimos hoje, você ainda está hesitando em se posicionar claramente do meu lado? Não é isso, ele protestou. É que é minha família, Sarah. É complicado. É complicado, repeti. Marcos, eu sou a sua esposa. Eu deveria ser sua família principal agora. O fato de você ainda ver isso como escolher lados me diz tudo o que eu preciso saber. Robert tentou intervir. Marcos, você não pode deixar que... Cala a boca, pai. Marcos explodiu, finalmente mostrando alguma coluna. Mas era tarde demais. Eu já tinha visto a hesitação, já tinha entendido onde eu realmente me encaixava na hierarquia familiar dele. Eu vou ficar num hotel por alguns dias, anunciei levantando da cadeira. Preciso de tempo para processar tudo isso e decidir o que eu quero fazer. Sarah, não vai. Marcos tentou me segurar pelo braço. Fica aqui, vamos conversar sobre isso. Conversar sobre o quê? Perguntei. Sobre como sua família me manipulou por 5 anos? Sobre como você permitiu que isso acontecesse? Sobre como eu preciso escolher entre ter um casamento respeitoso e manter a paz familiar? Marcos não tinha resposta. Robert, disse, me virando para meu sogro, você tem 7 dias para transferir os $57.000 da sua conta secreta para a minha. Isso vai cobrir parte do que você me deve. Para o resto, você vai me dar um plano de pagamento detalhado. E se eu não fizer? Ele perguntou, tentando recuperar alguma autoridade. Sorri, mas não foi um sorriso amigável. Então você vai descobrir o que acontece quando alguém com recursos reais decide parar de ser gentil. Peguei minha bolsa e me dirigi para a porta. Ellen, se você quiser conversar, você tem meu número. Marcos, quando você decidir se quer ser meu marido ou o filho do papai, me liga. Sarah, espera! Marcos gritou, me seguindo até a porta. Parei e me virei para ele. Marcos, eu te amo, sempre amei, mas eu não posso continuar numa família onde sou tratada como cidadã de segunda classe. Isso não vai mais acontecer, ele prometeu. Eu prometo que vai ser diferente. Como você pode prometer isso? Perguntei. Você nem percebeu o que estava acontecendo por 5 anos. Como você pode garantir que vai conseguir mudar? Marcos não tinha resposta para isso também. Caminhei até meu carro e entrei. Através do para-brisa, pude ver Marcos na porta, Ellen chorando na janela e Robert sentado na cozinha com a cabeça entre as mãos. Enquanto dirigia para o hotel downtown, minha mente estava correndo. 5 anos de casamento, 5 anos tentando construir uma família, 5 anos sendo diminuída e manipulada. E agora estava dirigindo para um hotel, sozinha, questionando tudo que achava que sabia sobre minha vida. Meu telefone tocou. Era Marcos. Sarah, por favor, volta para casa, vamos resolver isso juntos. Marcos, disse, parando no semáforo. Qual é a primeira coisa que você fez quando eu saí de casa? O que você quer dizer? Você me defendeu para o seu pai? Disse para ele que o comportamento dele foi inaceitável?
Ou você tentou acalmar a situação e manter a paz? O silêncio na linha me deu a resposta. É isso que eu pensei, disse. Marcos, me liga quando você estiver pronto para ser meu marido de verdade. Desliguei o telefone e continuei dirigindo. No hotel, enquanto fazia check-in, percebi uma coisa interessante. Pela primeira vez em 5 anos, eu me sentia livre. Não havia almoços de domingo obrigatórios, não havia comentários sutis sobre meu trabalho, não havia pressão para ser a nora perfeita que contribui financeiramente, mas não faz muito barulho sobre isso. Era assustador, mas também libertador. Subindo para o meu quarto, comecei a pensar sobre o que realmente queria. Queria salvar meu casamento? Era possível reconstruir a confiança? Marcos realmente seria capaz de mudar a dinâmica familiar? Mais importante, eu realmente queria tentar? Sentei na cama do hotel e abri meu laptop. Era hora de fazer o que eu fazia melhor: analisar a situação financeira e emocional de forma objetiva. Criei uma planilha simples: prós e contras de tentar salvar o casamento. Na coluna de prós, escrevi: amo Marcos. 5 anos de história juntos, ele não sabia dos esquemas do pai, família pode mudar. Na coluna de contras, escrevi uma lista muito mais longa. Confiança quebrada, Marcos não me defendeu por 5 anos, família me via como fonte de recursos, fui investigada secretamente, manipulação emocional sistemática, Marcos ainda hesita em me apoiar contra a família. Olhando para a planilha, a resposta parecia óbvia, mas meu coração ainda estava dividido. Meu telefone tocou novamente. Dessa vez era Ellen. Sara, querida, posso vir te ver? Preciso conversar com você. Pensei por um momento. Ellen, você saiu de casa? Saí. Tô num hotel. Não consegui ficar na mesma casa que Robert depois do que descobri hoje. Essa informação mudou tudo. Ellen havia tomado uma decisão drástica, algo que ela nunca faria levianamente. Qual hotel? Perguntei. Hampton Inn, na Downtown. Eu tô no Marriott, 3 quarteirões distante. Quer se encontrar no lobby do meu hotel em 20 minutos? Claro. Quando desliguei, percebi que talvez eu não fosse a única Patterson tomando decisões que mudariam tudo. 20 minutos depois, eu estava no lobby do Marriott e esperando Ellen. Quando a vi entrando pelas portas giratórias, fiquei chocada com a aparência dela. Ellen sempre foi uma mulher impecável, cabelo arrumado, maquiagem perfeita, roupas coordenadas, mas a mulher que se aproximou de mim estava com os olhos inchados de chorar, cabelo bagunçado e uma expressão que eu nunca tinha visto nela, determinação misturada com tristeza profunda. Sara, disse, me abraçando mais forte do que havia feito antes, obrigada por aceitar me ver. Nos sentamos numa área reservada do lobby, longe de outros hóspedes. Ellen pediu um tea, eu pedi café, e ficamos uns minutos em silêncio, cada uma processando o dia surreal que tivemos. Ellen, disse finalmente, como você está se sentindo? Ela riu, mas foi uma risada sem humor. Como eu estou me sentindo, Sara? Descobri hoje que meu marido de 30 anos mentiu para mim sobre dinheiro, investigou minha nora secretamente e manipulou uma situação familiar inteira. Como você acha que eu estou me sentindo? Traída, respondi simplesmente. Traída, ela concordou. E estúpida. Muito estúpida. Você não é estúpida, Ellen. Você foi enganada por alguém em quem confiava. Ellen mexeu o chá nervosamente. Sara, posso te perguntar algo? Claro. Quantas vezes nesses 5 anos você quis dizer para mim o que você estava sentindo? Quantas vezes você quis dizer, parem de me tratar como uma criança? A pergunta me pegou desprevenida. Muitas vezes, admiti. Especialmente durante aqueles almoços de domingo onde vocês discutiam preocupações financeiras como se eu nunca capaz de entender. Ellen fechou os olhos. Nós fazíamos isso? Realmente tratávamos você como criança? Sim, disse honestamente. Vocês falavam sobre dinheiro na minha frente como se eu fosse apenas decoração. Nunca perguntavam minha opinião sobre investimentos, sobre planejamento financeiro, sobre estratégias de economia.
Eu sou literalmente uma analista financeira profissional, mas vocês me tratavam como se eu fosse uma dona de casa que não entendia de números. Ellen estava balançando a cabeça. Sarah, como você aguentou isso? Como você não explodiu antes? Porque eu achava que estava protegendo o meu casamento, respondi. Porque eu tinha medo de que se vocês soubessem quanto dinheiro eu tinha, vocês iam me ver de forma diferente. E nós teríamos visto mesmo, Ellen admitiu. Pelo menos Robert teria. Ele sempre teve problema com mulheres independentes. Essa foi uma revelação interessante. Como assim? Ellen suspirou. Robert cresceu numa família muito tradicional. O pai dele acreditava que homens deveriam ser provedores e mulheres deveriam ser cuidadoras. Robert tentou superar isso, mas no fundo, ele nunca se sentiu confortável com a ideia de uma mulher ganhando mais que ele. Mas eu não ganhava mais que Robert, protestei. Eu ganhava mais que Marcus. Sarah, Ellen disse suavemente, na mente do Robert, você era a extensão do Marcus. Se você ganhava mais que Marcus, era como se estivesse ameaçando a autoridade masculina da família. Era uma perspectiva que eu nunca havia considerado. Ellen, isso é muito doentio. Eu sei, ela concordou. E foi ficando pior com os anos. Ele começou a ver você como uma ameaça, não como uma bênção. Ameaça a quê? A hierarquia familiar dele. Robert sempre foi o patriarca, o homem que tomava as decisões financeiras importantes. Quando você apareceu com recursos próprios, você inadvertidamente desafiou esse papel. Comecei a entender a dinâmica de uma forma completamente nova. Então a investigação, a suspeita, os comentários depreciativos, tudo isso era sob controle? Tudo, Ellen confirmou. Robert não conseguia controlar você financeiramente, então ele tentou controlar você emocionalmente. A compreensão foi como um soco no estômago. 5 anos de manipulação psicológica deliberada. Ellen, perguntei, você sabia de alguma coisa disso? Ela hesitou antes de responder. Eu sabia que Robert tinha reservas sobre você. Eu sabia que ele fazia comentários desnecessários, mas eu não sabia sobre a investigação, sobre o dinheiro escondido, sobre a extensão da manipulação. Por que você nunca me defendeu quando ele fazia esses comentários? Ellen abaixou a cabeça. Porque eu sou uma covarde. Porque em 30 anos de casamento eu aprendi que era mais fácil manter a paz do que confrontar Robert quando ele estava determinado sobre algo. Mesmo quando isso significava deixar sua nora ser desrespeitada? Sim, ela admitiu, lágrimas começando a cair. E eu me odeio por isso. Estendi a mão e toquei o braço dela. Ellen, você também foi vítima aqui? Fui? Ou fui cúmplice? Era uma pergunta difícil de responder. Talvez um pouco de ambos, disse honestamente. Mas o importante é o que você faz agora. Ellen secou os olhos. O que eu faço agora é o que deveria ter feito há anos. Confronto meu marido sobre seu comportamento e tomo uma posição. É por isso que você saiu de casa? Parcialmente, mas também porque não consigo olhar para Robert agora sem sentir nojo. 30 anos, Sarah. 30 anos acreditando que éramos parceiros, que compartilhávamos tudo. E agora? Agora eu me questiono sobre quantas outras coisas ele escondeu de mim. Se ele podia mentir sobre $57.000, sobre o que mais ele mentiu? Era uma preocupação válida. Ellen, você já pensou em contratar um advogado? Ela me olhou com surpresa. Um advogado? Para quê? Para proteger seus interesses financeiros. Se Robert estava escondendo dinheiro, pode haver outras contas, outros investimentos que você não conhece. A sugestão claramente não havia ocorrido a ela. Você acha que ele esconderia mais coisas? Ellen, ele escondeu uma renda de $2.000 por mês por 5 anos. Ele contratou um investigador privado para espionar sua nora. Ele manipulou uma situação familiar inteira para conseguir dinheiro. Sim, eu acho que ele pode estar escondendo mais coisas. Ellen ficou pálida.
Meu Deus, Sarah, em que tipo de homem eu me casei? Essa é uma pergunta que só você pode responder, mas posso te ajudar a descobrir a verdade sobre a situação financeira de vocês, se você quiser. Como? Sou analista financeira, lembra? Posso fazer uma auditoria completa das finanças da família. Contas bancárias, investimentos, propriedades, dívidas, tudo. Ellen pensou por um momento. Isso seria como investigar o meu próprio marido. Ellen, seu marido te investigou secretamente por anos. Ele escondeu dinheiro de você. Ele mentiu sobre renda. Em que ponto você para de ser leal e começa a se proteger? A pergunta a atingiu como eu esperava. Você faria isso por mim? Mesmo depois de tudo que aconteceu? Ellen, eu sempre gostei de você. Você foi gentil comigo, mesmo quando Robert não era. E agora nós duas fomos traídas pelo mesmo homem. Isso nos torna aliadas, não inimigas. Ellen começou a chorar novamente, mas desta vez eram lágrimas de relivo. Sarah, eu sinto muito. Sinto muito por não ter te defendido, por não ter percebido o que estava acontecendo, por ter sido tão bleda. Obrigada, disse. Isso significa muito para mim. Ficamos em silêncio por uns minutos, cada uma perdida em pensamentos. Ellen, disse finalmente. Sarah, posso perguntar sobre Marcos? O que sobre ele? Você o ama ainda? A pergunta me forçou a confrontar sentimentos que eu estava evitando. Sim, admiti. Eu ainda o amo, mas não sei se posso confiar nele. Por que não? Porque quando chegou a hora de me defender e manter a paz familiar, ele hesitou. Mesmo depois de descobrir tudo sobre seu pai, ele ainda hesitou em se posicionar claramente do meu lado. Ellen anotou tristemente. Marcos sempre foi assim. Ele odeia conflito. Desde criança, ele fazia qualquer coisa para evitar confronto. Mas agora, ele é um homem adulto, casado. Em algum momento, ele precisa aprender a lutar pelas pessoas que ama. E se ele não conseguir? Era a pergunta que eu estava evitando pensar. Então, talvez nosso casamento não seja viável. Ellen ficou chocada. Sarah, você realmente consideraria se divorciar? Ellen, eu passei 5 anos sendo diminuída pela família do meu marido. 5 anos aceitando migalhas de respeito. 5 anos sendo tratada como intrusa na minha própria família. Se Marcos não consegue me defender agora, depois de tudo que descobrimos, quando ele vai conseguir? Talvez ele só precise de tempo para processar tudo, Ellen sugeriu. Talvez, concordei. Mas enquanto isso, eu preciso proteger o meu próprio bem-estar emocional. Meu telefone tocou. Era uma mensagem de Marcos. Sarah, meu pai concordou em transferir o dinheiro amanhã, e eu conversei sério com ele sobre como ele te tratou. Por favor, volta para casa, podemos resolver isso juntos. Mostrei a mensagem para Ellen. O que você acha? Ela leu e suspirou. Típico Marcos. Ele acha que resolvendo os problemas práticos, os problemas emocionais vão desaparecer sozinhos. Exatamente, concordei. Ele não entende que não é só sobre o dinheiro. Você vai responder? Pensei por um momento e digitei. Marcos, obrigada por fazer seu pai cumprir com suas obrigações financeiras. Mas transferir dinheiro não resolve 5 anos de desrespeito. Preciso de mais tempo para pensar. Depois de enviar, olhei para Ellen. E você? O que vai fazer sobre Robert? Primeira coisa amanhã de manhã. Vou procurar um advogado. Ela disse com determinação. Segunda coisa, vou aceitar sua oferta de ajuda para investigar nossas finanças. E terceira coisa? Terceira coisa, vou ter uma conversa muito séria com meu marido sobre o futuro do nosso casamento. Sorri para ela. Ellen, posso dizer uma coisa? Nos últimos 5 anos, essa é a primeira vez que eu te vejo tomar decisões por si mesma. Ela riu e dessa vez foi uma risada real. Sabe de uma coisa? É a primeira vez em 30 anos que eu me sinto capaz de tomar decisões por mim mesma. Como se sente? Assustador, ela admitiu, mas também libertador.
Terminamos nossas bebidas e nos preparamos para voltar aos nossos respectivos quartos de hotel. Ellen, disse eu quando estávamos nos despedindo, obrigada por isso, por ser honesta comigo, por me oferecer ajuda, por me tratar como uma aliada em vez de uma inimiga. Obrigada por finalmente tomar uma posição, respondi. Obrigada por sair de casa, por me procurar, por estar disposta a confrontar a verdade. Enquanto voltava para o meu quarto de hotel, percebi que algo havia mudado fundamentalmente. Pela primeira vez em 5 anos, eu tinha uma aliada na família Patterson. Alguém que entendia o que eu havia passado, que estava disposta a lutar por mudanças reais. Mas mais importante, pela primeira vez, eu não me sentia sozinha nessa batalha. Abri meu laptop e comecei a fazer pesquisa sobre advogados especializados em direito matrimonial. Se Ellen estava disposta a lutar pela verdade, eu ia ajudá-la com tudo o que pudesse. E talvez, no processo, nós duas descobríssemos exatamente o que os homens Patterson estavam escondendo. 3 semanas se passaram desde aquele domingo que mudou tudo. 3 semanas de descobertas, confrontos, lágrimas e, surpreendentemente, crescimento. Eu ainda estava no hotel, mas não por desespero, por escolha. Tinha me tornado uma base de operações enquanto eu e Ellen trabalhávamos juntas para desvendar a verdadeira extensão das mentiras de Robert. E as descobertas foram muito além do que qualquer uma de nós imaginava. Ellen estava sentada na mesa do meu quarto de hotel, cercada por pilhas de documentos que havíamos coletado com a ajuda do advogado dela, Michael Chen, um especialista em direito matrimonial que eu havia recomendado. Os números na nossa frente contavam uma história de traição financeira que ia muito além dos $57 mil escondidos. Sarah, Ellen disse, olhando para o último extrato bancário que havíamos descoberto. Isso aqui mostra mais $62 mil numa conta que eu nunca soube que existia. Onde? Perguntei, me inclinando para ver o documento. Rocky Mountain Credit Union. Uma conta aberta há 8 anos, bem antes das dificuldades financeiras que ele alegava ter. Suspirei e adicionei o número à nossa planilha master. Isso eleva o total para $123 mil em contas escondidas. Ellen balançou a cabeça. Como eu pude ser tão bega? Como eu não percebi que meu marido estava movimentando esse tipo de dinheiro sem me contar? Porque você confiava nele, respondi. E pessoas que traem confiança geralmente são muito boas em esconder as suas ações. Meu telefone tocou. Era Michael Chen. Sarah, tenho novidades sobre a investigação financeira. Ele disse assim que eu atendi. Encontramos algo interessante nas declarações de imposto de renda dos últimos 5 anos. O quê? Robert declarou só a aposentadoria como renda. Ele nunca declarou os $2 mil mensais que recebia de Patterson & Sons. Isso é sonegação fiscal. Ellen me olhou quando eu mencionei sonegação fiscal. Eu cobri o telefone e sussurrei. Seu marido não declarou a renda extra no imposto de renda. Os olhos dela se arregalaram. Michael, continuei, quais são as implicações legais disso? Bem, primeiro, Ellen pode usar isso como evidência de ocultação de bens no processo de divórcio. Segundo, ele pode enfrentar multas pesadas da Receita Federal. E terceiro, isso fortalece ainda mais o caso de que houve manipulação financeira sistemática. Quando desliguei, Ellen estava com o rosto pálido. Divórcio? Ela repetiu. Eu ainda não acredito que chegamos a esse ponto. Ellen, disse suavemente, você não precisa se divorciar se não quiser, mas você precisa se proteger legalmente. Eu sei, ela suspirou. É só que 30 anos é muito tempo para jogar fora. Você não está jogando nada fora, respondi firmemente. Robert que jogou fora quando escolheu mentir, esconder e manipular. Naquele momento, meu telefone tocou de novo. Era Marcos.
Nos últimos dias, Marcos havia me ligado diariamente. Não eram ligações desesperadas ou dramáticas. Ele havia aprendido que isso não funcionava comigo. Em vez disso, eram conversas calmas onde ele me atualizava sobre os desenvolvimentos em casa e mostrava gradualmente que estava realmente mudando. Oi, Marcos. Atendi. Oi, Sara. Como você tá hoje? Bem, Ellen e eu acabamos de descobrir mais contas escondidas do seu pai. Houve uma pausa. Mais contas? Quantas? 62 mil a mais. Marcos, seu pai escondeu mais de 120 mil dólares da sua mãe. Meu Deus, ele murmurou. Sara, eu não sei nem o que dizer. Você não precisa dizer nada, respondi. Não é culpa sua. Mas é responsabilidade minha, ele disse, me surpreendendo. É responsabilidade minha ter permitido que meu pai te tratasse mal por tanto tempo. Essa era uma mudança significativa na postura dele. Nas primeiras ligações, Marcos ainda tentava minimizar o comportamento do pai ou encontrar desculpas, mas nos últimos dias ele havia começado a realmente aceitar a gravidade da situação. Marcos, posso te perguntar uma coisa? Claro. O que mudou? Nas primeiras conversas que tivemos, você ainda está hesitando em confrontar seu pai. Agora você parece diferente. Ele suspirou. Eu conversei com minha irmã Lisa. Contei tudo o que aconteceu e ela me disse algo que mudou minha perspectiva completamente. O que ela disse? Ela disse que há anos vinha evitando visitas familiares porque não suportava a forma como o papai te tratava. Ela disse que tentou me alertar algumas vezes, mas eu sempre mudava de assunto. Isso era uma revelação interessante. Lisa percebia o tratamento que eu recebia? Percebeu. E não só ela. Tommy também. Aparentemente toda a família percebia, menos eu. Por que você acha que não percebia? Porque eu não queria perceber, ele admitiu. Porque era mais fácil fingir que estava tudo bem do que confrontar meu pai. E porque eu tinha medo. Medo de quê? Medo de que se eu te defendesse muito abertamente, papai ficaria com raiva e criaria ainda mais problemas para você. Eu achei que estava te protegendo, mantendo a paz. Era uma lógica tortuosa, mas eu podia entender de onde vinha. Marcos, você percebe que ao tentar manter a paz, você permitiu que a situação ficasse muito pior? Percebo agora, ele disse tristemente. Sara, eu falhei com você. Como marido, como parceiro, como protetor, eu falhei completamente. A honestidade dele me tocou. Pela primeira vez em semanas, senti uma pontada do amor antigo que eu sentia por ele. E o que você pretende fazer sobre isso? Perguntei. Várias coisas, ele respondeu. Primeiro, eu já disse para o meu pai que se ele fizer qualquer comentário desrespeitoso sobre você, ele não será mais bem-vindo na nossa casa. Nossa casa? Se você voltar, ele corrigiu rapidamente. Se você me der uma chance de consertar isso. E o que mais? Segundo, eu comecei terapia. Terapia individual para entender por que eu tenho tanto medo de confronto e por que escolhi ser leal à família errada. Essa informação me surpreendeu. Marcos sempre foi resistente à ideia de terapia. E terceiro? Perguntei. Terceiro, eu quero fazer terapia de casal, se você estiver disposta. Porque eu percebo agora que nosso casamento teve problemas fundamentais que eu nunca reconheci. Ellen estava escutando minha conversa e fez um gesto de aprovação. Marcos, essas são mudanças importantes, mas você entende que não posso simplesmente voltar para casa e fingir que nada aconteceu? Entendo, ele respondeu. Eu não estou pedindo para você fingir que nada aconteceu. Eu estou pedindo uma chance de provar que posso ser o marido que você merece. E se eu decidir que não posso confiar em você novamente? Houve uma longa pausa. Então eu vou aceitar essa decisão e tentar tornar o processo de separação o mais amigável possível, porque acima de tudo, eu quero que você seja feliz. Depois que desliguei,
Ellen me olhou com curiosidade. Ele parece diferente. Parece, concordei. Mas palavras são fáceis, ações são o que importam. Você vai dar uma chance para ele? Pensei cuidadosamente antes de responder. Talvez, mas com condições muito claras. Que tipo de condições? Primeiro, terapia de casal com um terapeuta da minha escolha. Segundo, ele precisa provar que pode me defender publicamente, não apenas em conversas privadas. E terceiro, eu quero um acordo pré-nupcial revisado que proteja os meus bens de futuras manipulações familiares. Ellen sorriu. Sarah, você mudou muito nessas 3 semanas. Como assim? 3 semanas atrás, você teria aceitado desculpas e tentado resolver tudo rapidamente para manter a paz. Agora você está estabelecendo condições claras e protegendo os seus interesses. Ela estava certa. Eu havia mudado. Aprendi que ser generosa não significa ser ingênua. E aprendi que amar alguém não significa aceitar desrespeito. Meu telefone tocou novamente, mas dessa vez era um número que eu não reconhecia. Alô? Sarah, aqui é o Robert. Olhei para Ellen, que ficou tensa imediatamente. O que você quer, Robert? Eu quero me encontrar com você, pessoalmente, para me desculpar direito e explicar algumas coisas. Explicar o quê? A investigação privada? O dinheiro escondido? A manipulação emocional? Tudo isso, ele disse, e pela primeira vez sua voz soou genuinamente arrependida. Sarah, eu sei que você provavelmente não acredita em mim, mas eu tô genuinamente envergonhado do que eu fiz. Devia estar mesmo, respondi secamente. Posso te encontrar amanhã? Em algum lugar público, se você preferir? Eu preciso tentar consertar isso. Olhei para Ellen, que estava balançando a cabeça vigorosamente. Robert, primeiro você vai resolver a situação legal. Você vai devolver cada centavo que escondeu da Ellen, vai regularizar a sua situação com a Receita Federal e vai assinar os papéis de separação sem contestar. Depois disso, talvez eu considere ouvir as suas desculpas. Sarah, eu já transferi os 57 mil para você, como prometido. Não foram 57 mil, foram 123 mil em contas escondidas. Você vai devolver tudo. Como você? Como eu descobri? Porque sou analista financeira, lembra? E porque a sua esposa me contratou para fazer uma auditoria completa das finanças da família. Ellen fez o quê? Ellen está se protegendo, finalmente, e eu tô ajudando ela. Desliguei sem dar chance para ele responder. Ellen estava sorrindo. Eu adorei isso. Pela primeira vez em 30 anos, Robert Patterson não teve a última palavra numa conversa. Risos genuínos preencheram o quarto do hotel. E percebi que, apesar de toda a dor e trauma das últimas semanas, eu me sentia mais forte do que nunca. Ellen, disse, independente do que acontecer com meu casamento, quero que você saiba uma coisa. O quê? Essas 3 semanas, trabalhando juntas, vendo você encontrar sua força e sua voz, foram algumas das melhores semanas que tive em anos. Ellen começou a chorar, mas eram lágrimas felizes. Sarah, você me salvou. Você me mostrou que eu não preciso aceitar ser tratada mal só para manter a paz. E você me mostrou que não tô sozinha nessa luta, respondi. Naquela noite, enquanto organizávamos os últimos documentos que entregaríamos ao advogado no dia seguinte, recebi uma mensagem de Marcos. Sarah, sei que você está decidindo sobre nosso futuro. Só quero que saiba que, independente da sua decisão, sou grato por você ter me mostrado que tipo de homem eu preciso ser. Te amo. Olhei para a mensagem por um longo tempo. Ainda amava Marcos? Sim. Podíamos reconstruir nosso casamento numa base mais sólida? Talvez. Valia a pena tentar? Essa era a pergunta que ainda estava respondendo. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Nunca mais aceitaria ser tratada como cidadã de segunda classe na minha própria família. Nunca mais esconderia meu sucesso para proteger o ego masculino frágil.
e nunca mais permitiria que alguém me chamasse de aproveitadora enquanto literalmente se aproveitava de mim. 3 semanas atrás, Robert Patterson me chamou de aproveitadora. Hoje, ele estava sendo forçado a devolver mais de $100.000 que havia escondido ilegalmente da própria esposa. Às vezes, a justiça demora para chegar, mas quando chega, é doce. E eu, descobri que sou muito mais forte do que imaginava. Descobri que posso lutar por mim mesma e vencer. E descobri que, às vezes, as melhores aliadas vêm dos lugares mais inesperados. Helen me olhou por cima dos documentos. Sarah, posso te fazer uma última pergunta? Claro. Você se arrepende de alguma coisa? Pensei cuidadosamente. Me arrependo de ter escondido minha situação financeira por tanto tempo. Me arrependo de não ter confrontado o desrespeito mais cedo. Me arrependo de ter permitido que meu medo do passado influenciasse minhas decisões presentes. Mas você não se arrepende de ter ajudado a família? Não, respondi sem hesitar. Não me arrependo de ter sido generosa. Me arrependo de ter permitido que essa generosidade fosse explorada. Helen sorriu. Essa é a diferença entre arrependimento e aprendizado. Na manhã seguinte, enquanto nos preparávamos para encontrar com um advogado para finalizar todos os aspectos legais, recebi uma ligação inesperada. Era David, meu ex-noivado de Chicago. Sarah, eu sei que isso é estranho, mas eu preciso te falar uma coisa. David? Como você conseguiu meu número? LinkedIn. Sarah, eu soube por amigos em comum que você está passando por problemas maritais e eu queria pedir desculpas. Era a segunda-feira mais surreal da minha vida. Desculpas por quê? Por me usar, por me aproveitar do seu dinheiro e depois ter terminado nosso relacionamento de forma covarde. Você merecia muito melhor. Olhei para Helen, que estava ouvindo tudo com curiosidade. David, por que você está me ligando agora? Porque eu estou em terapia, trabalhando questões sobre como me relaciono com dinheiro e poder. E o meu terapeuta me sugeriu que eu fizesse as pazes com pessoas que magoei no passado. Interessante, disse. Bom, aceito suas desculpas. Obrigada por ligar. Sarah, espera, posso te dizer uma coisa? O quê? Você sempre foi muito forte para mim. Sempre foi mais inteligente, mais bem-sucedida, mais determinada, e em vez de admirar isso, eu me senti ameaçado e tentei diminuir você. E qual é o ponto? O ponto é que qualquer homem que se sinta ameaçado pelo seu sucesso não merece você. Eu espero que você encontre alguém que celebre sua força, não que tente diminuí-la. Depois que desliguei, Helen me olhou com uma expressão pensativa. 2 ligações de homens pedindo desculpas numa semana? Isso é coincidência? Não. Isso é o universo me lembrando que eu mereço homens que me respeitam, não homens que tentam me controlar. E então, tomei minha decisão final sobre Marcos. Peguei meu telefone e liguei para ele. Marcos, se você quiser tentar salvar nosso casamento, aceito, mas com as minhas condições. E se você não conseguir cumprir essas condições, não haverá segunda chance. Sarah, eu aceito qualquer condição que você quiser. Então nos encontre aqui no hotel em 1 hora. É hora de começarmos a reconstruir nosso relacionamento. Se é que isso é possível. Porque no final das contas, todos merecem uma chance de crescer e mudar. Mas apenas uma chance. E essa seria a única que Marcus Patterson receberia.